Vamos iniciar mais um episódio do podcast Ju e Xandão. E dessa vez nós vamos falar sobre um ícone mundial da tecnologia, Steve Jobs. Você com certeza já ouviu falar desse nome, mas não da forma como nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos frisar as características de comunicação desse grande personagem que todos nós já conhecemos. E quem vai falar sobre a trajetória e a história dele é o Alexandre Gomes. Alexandre, eu sei que você fez aí um aparato, um resumão da história do Steve Jobs. Conta pra gente as principais características, os principais marcos da história dessa célebre, dessa notória personalidade do universo tecnológico. Muito bem, Ju. Obrigado pela introdução. É uma enorme satisfação estar aqui com você, né, fazendo esse trabalho de divulgação. E sim, a gente vai falar sobre a vida do Steve Jobs, talvez alguns aspectos que pouca gente conhece. Só da área de tecnologia sempre já ouviu falar que Steve Jobs foi um inovador na tecnologia, né? Trouxe iPhone, iPod, inovou na computação pessoal, né, nos PCs. E a gente tem uma característica do Steve Jobs que muitos acham peculiar e que dificilmente teremos outro por conta disso. O Steve Jobs ele foi criado por pais adotivos. Então ele foi filho de imigrantes sírios, né, de um professor lá na Universidade de Wisconsin, onde esse professor conheceu a mãe dele, que era uma descendente de alemães católicos, tradicionalistas. E aí começou a treta. Os dois se amavam, o casal perfeito, mas era um romance estilo Romeu e Julieta. As famílias de ambos não se ficavam. Porque os pais da mãe do Steve Jobs, católicos, queriam que ela casasse com um católico. Piorou com um muçulmano. Assim, para eles era um caso de heresia. E a família do pai do Steve Jobs, ele era de uma família rica na Síria, que tinha poços de petróleo e tal, que também queria que ele se casasse com uma muçulmana. Então, isso aí já trouxe uma novidade. Ela foi conhecer a família dele lá na Síria. Quando voltou grávida. Isso era 1955, uma época muito mais moralista, com os Estados Unidos muito mais pudico do que hoje, né? Ainda mais modernizado. Mas nenhuma das duas famílias queriam aquela gravidez. Ele voltou para a Síria, certamente por pressão da família, mas falava para ela que ele ia largar os estudos e ia trabalhar para poder criar o filho. A família dela pressionou para ela entregar o menino para adoção, porque aborto também não era uma opção. E eles saíram de Wisconsin, que é um estado que fica assim no norte dos Estados Unidos, um estado meio pecuarista, leiteiro, na época, né? Era a principal fonte de economia do estado. Muito tradicional, né? Muito conservador. E foram para Califórnia, onde tinha um médico que era muito sensível aquelas causas das mães solteiras e tal. E inclusive fazia o parto e arrumava a adoção, arrumava a família. Ela não queria de jeito nenhum entregar o filho. O pai, que estava à beira da morte, estava desenganado, sabia que ia morrer em breve, ameaçou tirar ela da herança. A mesma coisa acontecendo com o pai de Steve Jobs. Então ela ficou naquela situação: vou ficar sem dinheiro, sem emprego, que ela era estudante, né, na Universidade de Wisconsin, e ainda sem pai. Como é que eu vou enfrentar essa barra? Então a pressão foi muito forte, né? Naqueles anos 50 era difícil demais uma situação dessa. Aí ela fez uma exigência. Por amor ao filho, ela falou: eu entrego ele à adoção desde que os pais sejam graduados. Eles tenham ensino superior. Porque ela achava que isso garantiria um futuro
mais promissor para o filho dela, né? Para o jovem Steve Jobs. E arrumou, o médico já tinha arrumado um casal. Era um advogado com a sua esposa. Mas quis o destino que naquela época os recursos médicos não eram tão fáceis como hoje, um pré-natal, muito ultrassom que a gente faz hoje brincando. Naquela época era mais difícil. Eles não sabiam o sexo da criança, né, o gênero. Então, quando Steve Jobs nasceu, o casal que ia adotar recusou porque eles queriam menina. Olha quantas coincidências na vida dele, né? E ele foi destinado a um segundo casal que chegou lá, Paul e Clara Jobs, que não tinham curso superior. Ambos só tinham ensino médio. Aí a mãe, né, a Johanne, não aceitou de jeito nenhum. Falou, nossa, não vou entregar, não vou entregar. Mas aí veio a família buscar ela e passaram algumas semanas, ela tentou, né, ainda relutar. Falou, tudo bem, mas ele vai ter que assinar um compromisso, um contrato de que vai fazer um fundo, uma poupança para colocar o Steve Jobs, né? Não foi o nome que ela deu, né? Mas o menino na faculdade. Preocupação acadêmica o tempo todo. E foi feito. Ele aceitou, foi lá e assinou e tal. Então, o pai era sobrevivente ali da crise de 29, quando os Estados Unidos foi à bancarrota com o estouro da bolsa, né? E ele era mais um daqueles que tinha dificuldade de arrumar emprego, de ter uma renda. E ele aceitou um trabalho na guarda costeira durante a Segunda Guerra. E com isso eles saíram de Wisconsin e foram para São Francisco. Entendi. Então, isso quer dizer. Então, vamos fazer aqui uma pequena pausa. Primeiramente, o Steve Jobs ele foi rejeitado pelos pais biológicos que tiveram de dá-lo para adoção. Sim. Posteriormente, o casal que iria adotá-lo não desistiu de adotá-lo porque ele era menino e eles queriam uma menina. Perfeito. E você acha que essas situações já que ele viveu, ainda criança ali, bebezinho, primeiro no útero da mãe e depois bebezinho, você acha que isso influenciou a personalidade dele lá no futuro? Acho. Resposta mais simples, né? Agora, isso é uma questão da psicanálise, da psicologia, isso não é uma ciência exata, mas muitos acreditam que sim. Por quê? O casal Paul e Clara, ao contrário de muitos casais adotivos, não esconderam em momento nenhum, eram muito francos, muito abertos com ele. Ele conta que aos 6 anos de idade, muito cedo, ele já sabia que era adotado e uma vizinha dele falou para ele: você, então seus pais te rejeitaram? Olha como isso deve ser dolorido para a alma de uma criança, né? Então, provavelmente ele é tido como um gestor muito autoritário, que não tinha muito respeito pelas pessoas. Ele é até mal educado, assim, muito rude, que adorava, como uma forma de gestão, colocar o pessoal para competir a ponto de sair no braço, né? Não é competir quem for funcionário do mês, não. Era na porrada mesmo. Ele olhava para um cara assim, não gostou da roupa dele, mandava embora sem nenhum escrúpulo. Por isso eu fiz uma postagem dizendo que o Steve Jobs é um gênio do mal. Nós não estamos aqui hoje para só idolatrar o Steve Jobs. A gente está mostrando o pacote, né? E sim, é controverso. Tem gente que acha que sim, acha que não. Mas provavelmente essa rejeição que ele sentia, que ele não foi rejeitado. Poxa, a mãe dele fez de tudo para não doá-lo, fez de tudo para ele ter um futuro ainda, né, promissor. Isso não é rejeição, isso aí foi um acaso. E os pais adotivos dele falavam para eles: a gente te escolheu, a gente queria você. Então é controverso. Ele não aceita essa tese. Ele disse na biografia: falou, ó, o pessoal tem essa teoria de que provavelmente eu dei muito duro, fiz o que fiz para mostrar para os meus pais que eles, né, não deviam ter me rejeitado, coisa do tipo. Mas provavelmente sim. Provavelmente ele teve essa forma de gestão em função um pouco inconscientemente de provar alguma coisa para alguém. E é interessante porque o pai dele o rejeitou
na mesma idade que ele rejeitou a filha, a Lisa, né? A Liza. É, mas assim, o pai dele era de uma família rica, tal, provavelmente ele tinha um gênio do empreendedor, o cara não vai ser dono de petróleo na Síria só pelos olhos, né? Ele tem que ter algum um fator de ser diferente, como ele sempre colocou nos slogans da Apple, né? Claro. Então, o que que aconteceu? Olha que interessante. Muito pouco se fala do pai adotivo. Ele fala que os pais adotivos, ele conheceu a família, os pais depois, né? Os pais biológicos, mas ele fala que os pais adotivos, ele nem aceita que chamem de pais adotivos. Ele fala que eles eram pais deles 1000%. Ele tinha essa defesa da paternidade adotada, né? E, de fato, o pai dele deixou para ele, assim, como legado, apesar de ser uma pessoa simples, sem muito estudo, né? Assim, comparado com o que a mãe queria, a mãe biológica. Mas ele ensinou, né, pelo momento difícil que os Estados Unidos passavam, ensinou para o Steve Jobs como achar peças, pechinchar peças mais baratas e tal. Isso foi fundamental para o início da Apple, naquele tempo da garagem, né, de fazer as coisas ali meio que fosse no Brasil, fundos de quintal, né? Mas logo ele conheceu aos 14 o Wozniak, Steve Wozniak, que foi o cara da tecnologia. Ele gostava de tecnologia também, mas Wozniak era praticamente o gênio da programação, da eletrônica, e ele era muito bom nisso, em pensar as pessoas certas para os postos certos, né? Então, quando fala assim, o Steve Jobs fez isso, fez aquilo, o próprio Wozniak tem meio que uma cisma com isso. Ele fala assim, pô, eu não programava, não fazia nada, eu que fazia tudo. Ele que era o cara que fez, né? Mas, de fato, ele era um grande promoter, era o catalisador, era o, vamos dizer assim, a enzima que precisava para aquela fórmula dar certo, né? Então, ali para os 17 anos, foi cumprido o que a mãe queria. Ele foi para o Oregon, né, um estado acima da Califórnia, a cidade de Portland, estudar na famosa, no famoso college, né, que é um curso superior também, o Reed College, onde ele saiu com apenas 6 meses. Oficialmente ele largou, abandonou, falou, não gostei disso aqui não. Que é interessante, a mãe dele fez de tudo para ele ter um curso superior e não durou 6 meses a aventura acadêmica dele. Mas o pai adotivo cumpriu. Só que os professores, o grupo ali, falaram, não, você é promissor, você tem que continuar. Isso fez com que ele ficasse ainda mais 2 anos frequentando algumas aulas de ouvinte e tal. Aí ele fez uma aula, por exemplo, de caligrafia, que foi considerado que essa aula ajudou ele a desenvolver depois a fonte TrueType, que até hoje se usa, né? Aquela fonte que não importa o tanto que você aumente, ela não distorce. A patente disso é da Apple e a Microsoft até hoje paga para a Apple royalties para poder usar a tecnologia. Então, assim, essa Reed College deixou marcas profundas nessa carreira dele, a ponto de um dos filhos dele se chamar Reed, os filhos de um casamento que ele teve posteriormente. Então, Ju, ele partindo ali dessa experiência acadêmica inicial dele, ele começou uma viagem mística. Ele quis ir depois de 2 anos ali na Reed College, ele foi para a Índia e passou lá tendo contato com as religiões hinduístas e brahmanistas e etc. E com isso ele teve outras formas de pensar, formas mais orientais de pensar diferente, ver outros pontos de vista. Voltou e se juntou com o Wozniak, Steve Wozniak e Ronald Wayne, que era um gestor. Esse era um cara da administração, um cara que injetou dinheiro na Apple para fundar a Apple. Porque era uma empresa de fundo de garagem, estava montando os computadorzinhos lá, mas era aquela coisa meio amadora. Com a chegada do Ronald Wayne, eles conseguiram profissionalizar mais essa iniciativa. O empreendimento, sim, tomou corpo e começou a dar dinheiro. Veio depois, aos 20 e poucos anos, isso assim, ele entrou, quando ele voltou da Índia, ele entrou na Atari, teve uma experiência lá com a empresa e logo em seguida
deu mais uma viajada para. Adorava a Índia, deu uma viajada para a Índia novamente, voltou e fundou a Apple. Aí eles tiveram um. Esse era o primeiro computador pessoal. Naquela época, o computador era coisa de quem gostava de eletrônica, era uma coisa muito mais obscura. O Apple não. O Apple I já era um computador pessoal. Aquela ideia de todo mundo poder ter em casa, rodar lá alguma planilha, alguma coisa. E veio o Apple II. Esse, assim, um grande sucesso de vendas. Explodiu. Mas logo, isso ele estava com 20 e poucos anos. Logo em seguida, ele teve a Lisa, né? Com deixa eu lembrar o nome aqui, é Christian Brennan, o nome assim da namorada dele, né? E não a reconheceu. 23 anos, exatamente a idade do pai. É muito interessante essas coincidências. Talvez, então, o abandono e tal, que ele sentia, ele projetava no mundo. Ele falava, se eu fui rejeitado, por que que eu tenho que, né, ser um acolhedor? E olha que naquela época ainda nem tinha essa questão de constelação familiar, mas isso aí que ele viveu foi basicamente isso. Um eterno retorno, né? Pois é. Então ele, talvez porque sentia que se ele fosse um pai, ele não ia ser um grande empresário, ele simplesmente foi processado para poder assumir. Todo mundo sabia que era dele, não tinha como não ser dele, ele batiu o pé que não. Aí fizeram o DNA, ele falando que era infértil, por isso que ele não podia ser pai. Falou, ó, 94% de chance de ser você. Esse, Alexandre, na minha opinião, são lados assim considerados obscuros do Steve Jobs. Essa parte dele não querer assumir a filha dele, que é uma questão que não é aceita por muitos. Tudo bem que depois ele aceitou, claro, tudo bem. A outra questão também é que até foi destaque em um dos filmes do Steve Jobs, foi um certo ciúme que o Wozniak teve relativo às aparições do Steve, porque o Steve sempre estava ali na frente, era destaque nos jornais, era aquela. Era um popstar da tecnologia, era muito mais do que uma pessoa que tinha uma empresa. Ele era ali, era um ícone mesmo da TI. E como é que a gente vê esse lado do Steve? Esse lado assim de que ele não quis em determinado momento assumir a filha, esse lado de que ele em determinado momento ele foi visto, ele foi tido pelo próprio parceiro dele, que fundou a empresa ao lado dele, ele foi tido como uma pessoa que estava ali querendo aparecer, digamos assim. Como é que a gente lida com essa personalidade dele diante de tudo aquilo que ele construiu? Essa é uma questão importante, interessante, né? Eu acho que o Steve Jobs, apesar de eu não gostar desse aspecto da personalidade dele, se fosse uma pessoa que fosse meu amigo, e tal, ia ficar sempre com o pezinho atrás, mas era um tubarão num tanque de tubarões. Ele, por exemplo, quando foram lançar o Macintosh, Macintosh é uma maçã que o cara que estava estudando as interfaces gostava muito, aí deram o nome para esse computador, que era um computador melhor, mais bits para fazer o barramento, do que o Apple II, era um pouco mais, vamos dizer assim, profissional. Então, ele, quando foi lançar esse Macintosh, eles chamaram o CEO da Pepsi, que era considerado um mega gestor, né? Assim, um super empresário. Porque ele sabia que ele tinha deficiência, ele era bom para pensar as personalidades, os talentos, mas é interessante, ele reconhecia isso, sabe? Não vai ser eu que vou gerir isso aqui da melhor forma, e ia lá e pegava o cara que era o top, né? Ele era bem exigente com esse tipo de RH, né? Então, esse camarada, ele foi convencido por uma frase que até você reforçou. Isso mesmo. A frase foi a seguinte: você vai continuar vendendo água com açúcar ou vai vir comigo e mudar o mundo? Uma Essa coisa frase é genial, né? histórica. Pegou assim, na veia do CEO da Pepsi, né? Isso. Claro, até eu ficaria. Não, eu não vou ficar vendendo água com açúcar, eu vou embora pra Apple. E mostra também a capacidade de persuasão do Steve Jobs. Então, como você citou falou para mim que dentro uma parte da história dele,
foi que ele teve que aprender a a negociar questões. E ele aprendeu isso com o pai dele adotivo. Ele levou isso para a trajetória dele de fundador de uma grande empresa, na minha opinião, porque ele era totalmente diferenciado. A capacidade dele de, como você falou, de conseguir pensar as pessoas certas e convencê-las a entrar na onda dele, no propósito dele, era Ímpar, né? notória. É. Pois é, então, voltando naquela pergunta, essa personalidade dele, porque ele era assim e tal. Mas pensa, ele chamou o CEO da Pepsi para fazer parte da diretoria, ser o CEO da Apple. 2 anos depois, eles tiraram o Steve Jobs da empresa, ou a empresa que ele fundou, que ele foi idealizador, que era a cultura da empresa, era a própria imagem do Steve Jobs, estar sempre à frente, um popstar e tal. Isso foi uma facada nas costas. O próprio CEO convenceu a diretoria, falou, para gerir melhor, não pode ser esse doidão aí que está sempre querendo fazer uns negócios muito diferentes, que não necessariamente vai dar dinheiro a rodo como a gente quer. O pessoal na gestão tradicional pensa mais no resultado, né? E ele não, ele tinha propósito. Ele queria fazer o melhor, queria fazer o mais bonito, com o melhor design, juntar funcionalidade com o projeto, né? De projeto visual. E talvez isso tenha sido fundamental, né? Ele saiu da Apple, sendo arrogante do jeito que ele era, também levou a catracada, né? Ele saiu da Apple e foi ter umas outras experiências. Ele fundou a Next, que era uma empresa de computadores, que ia ser rival da Apple. E era uma empresa assim que falou, agora eu vou fazer o computador do jeito que eu quero, né? Fazer o melhor computador do mundo, né? Pessoal, tal. Aí começou com multimídia, tela de alta resolução, cores e CD, o drive de CD-ROM, que era um luxo na época, era tecnologia de ponta. Ou seja, o computador ficou caríssimo. Não tinha como dar, vamos dizer assim, era o computador certo na hora errada, né? Ele estava muito à frente do seu tempo. Então ia ser considerado um grande fracasso, mas também que gerou muito aprendizado. E ao mesmo tempo Com certeza. ele olhou para a computação gráfica, que é uma área que exige muita computação, poder computacional. E ele viu na Pixar. A Pixar nessa época ninguém nem sabia o que era. Era uma subsidiária da Lucasfilm, aquela empresa do criador da Star Wars, né, da franquia Star Wars. Ele falou, esse negócio aqui tem futuro, e comprou, adquiriu. E isso até tem uma relação com o Brasil, interessante. Porque naquela época o Brasil tinha um grupo aqui no Brasil que estava produzindo uma animação longa-metragem totalmente feita no computador. Nunca ninguém tinha feito aquilo. A ponto de o idealizador pensar, vai demorar 11 anos para essa animação ficar feita, ser concluída. Mas como os equipamentos, seguindo aquela lei de Moore, né, vão dobrando de velocidade a cada ano e ficando menor, mais barato, ele falou, ó, a gente vai ter computadores cada vez mais rápidos e mais baratos, a gente vai reduzir o tempo de produção. E dito e feito, acho que em 2, 3 anos eles conseguiram concluir. E a luz é absorvida ao passar por esse corpo. Como é? Vocês passaram um bom dia? Não. Agora não dá pra brincar. Todo o setor vai ser desmagnetizado. E vocês não vão resistir à falta de gravidade. O Steve Jobs com a Pixar na mão, e o poder de persuasão dele, né, ímpar, chegou na Disney e falou, ó, se vocês não me ajudar a fazer uma parceria aqui muito interessante, lá no Brasil vai ter uma animação que vai entrar para a história, vai ser a primeira do mundo, né, CG, totalmente feita por computador, e vocês, se fizerem muito, vai ser a segunda. Aí a Disney injetou 50 milhões na Pixar. Olha a capacidade que ele tinha de mobilizar. Fez o Toy Story, os desenhos que até hoje tem as continuações, né? Muito melhores do que o filme brasileiro, que para quem quiser pesquisar aí depois, é o Cassiopeia. É um marco.
com isso ele deu uma guinada, mostrou que ele era um bom gestor também, de ter visão e tal. E, ao mesmo tempo, a Apple estava só decaindo. Ela tinha mais de 20 Macintoshes diferentes e eles conseguiram, com isso, ter muito prejuízo, né? Que é aquela linha toda bagunçada. Tinha até computador que era feito só para uma região. Assim, algo que você falou me chamou a atenção. Ou seja, mais uma vez ele conseguiu convencer outras pessoas a acreditarem na ideia dele. E eu lembrei quando você falou isso, me lembrei de uma ocasião em que eu participei de um curso aqui na nossa região, em uma região nobre. Uhum. Era um curso para executivos, executivas, gestores, empresários, de diversos nichos, onde as pessoas ali iriam aprender oratório. E dentro daquele curso, as nossas atividades eram as seguintes. Basicamente, o dia a dia era o seguinte, era conversar com as outras pessoas que estavam fazendo o curso, trocar ideias com elas. Eu falava sobre as minhas atividades profissionais, a pessoa ao meu lado falava do que ela fazia, a outra pessoa também, e por assim dava prosseguimento. E aí trocava os pares, trocava as pessoas que estavam no grupo. Uma outra, um outro exercício também frequente nesse curso era fazer apresentações em público. Então, em determinados momentos, as pessoas iam para a frente do palco e ali elas faziam apresentações de temas que elas gostavam. E o que me chamou a atenção nesse curso? Porque era um curso caro, em uma área nobre da nossa região, com várias pessoas de profissão bem estabelecida. E ali elas iriam fazer, na minha visão, coisas básicas. Não estou aqui querendo dizer que eu sei mais que as outras pessoas de forma alguma. Estou aqui apenas dizendo assim que era uma habilidade que ali eu sentia que já havia sido desenvolvida em mim. E eu ficava pensando assim, gente, é sério que esse pessoal está pagando caro para fazer isso aqui? Aparentemente uma coisa simples. Aparentemente, eu falei bem, aparentemente. Mas não era. Se existia um curso para que as pessoas estavam ali pagando, dedicando tempo, investindo dinheiro para isso, é porque elas não sabiam. Então, por exemplo, você é professor, você fala bem, você consegue pegar temas que você leu há pouco tempo e consegue resumir, consegue explanar. No seu caso. Uhum. Mas nem todo mundo tem acesso a esse tipo de informação. E no caso do Steve Jobs, como é que será que ele desenvolveu toda essa capacidade para gerir duas empresas de sucesso, para crescer, chegar aonde ele chegou? Na sua opinião, o que fez o grande diferencial da vida dele nesse aspecto? Novamente, né? Lá atrás, a série de coincidências que ele se envolveu deve ter formado essa personalidade tão diferente e que tinha intuitivamente essa capacidade de pensar, nós temos que desenvolver certas habilidades, não pode ser igual só como o Wozniak, que era um gênio da computação, mas zero de comunicação, zero de inteligência interpessoal, né? Never. I was extremely shy. I really wouldn't talk to people. I didn't want to talk to people. I didn't want to have confrontation, which is arguments. And no, and we might have differences of opinion, but I would never ever take a strong "you're wrong." Never "you're wrong." Como se diz hoje, na época ninguém pensava nisso. Era uma coisa intuitiva. Ele foi lá na Índia, teve outras experiências, viu muitos outros pontos de vista, muitos outros modelos, né, de tratamento, de gestão de pessoas. E eles tinham muito um senso estético. Por exemplo, o Wozniak, quando eram amigos ainda antes de fundar a Apple, adorava o Bob Dylan. Então, assim, se ele soubesse que tinha um cara colecionando disco lá numa outra cidade, eles iam lá ver o disco do cara. Se eles tinham uma paixão também pela arte. O Jobs, quando estava na Reed, fez caligrafia, aprendeu algumas coisas sobre multimídia, sobre algo que não era só tecnologia, embora adorasse tecnologia, mas ele estava muito mais interessado na experiência. Até mesmo a experiência com alucinógenos dele deve ter dado uma certa iluminação nesse. Eu não estou aqui para defender, mas que certamente enriqueceu em termos de experiências, né? Então, não sei se a gente vai ter duas trajetórias semelhantes à do Steve Jobs, que são uma série de coincidências incríveis.
mas esse apurado senso estético de colocar o design junto com o funcional, que geralmente quem é de exatas não gosta de lidar com pessoas, não gosta de lidar com certas habilidades, igual a comunicação, igual ao senso estético e gestão de pessoas, né? Porque é aquela coisa da caixinha, não, isso aqui é meu quadrado, né? E vice-versa, né? O cara é de humanas, mexe com gestão, mas não quer saber de engenharia. Não, ele conseguia reunir todas essas habilidades. E com isso, conseguia promover, juntar pessoas, criar equipes, criar empreendimentos, né? Totalmente diferentes um do outro. Sim, e existe um livro chamado Faça como Steve Jobs, que fala que ele treinava suas apresentações, existia um roteiro. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Para quem pensa que ele era assim tão doidão, malucão, nada disso. Ele era muito esperto, muito inteligente, e ele praticava as apresentações dele, resumia, fazia um roteiro. Então, eu quero te fazer uma pergunta, Alexandre. O que você diria hoje para quem quer iniciar essa jornada de comunicador, de apresentador, ou alguém mesmo que às vezes não tem nem interesse em ser comunicador, apresentador, mas a pessoa que ela quer ser uma pessoa de destaque, essa palavra certa, como o Steve Jobs. Por exemplo, a pessoa não quer ser mais um Wozniak da vida. A pessoa quer falar assim, não, eu quero ser um cara da espécie do Steve Jobs. É claro que tem aquele cara do perfil do Wozniak, claro, sempre vai existir. Nós respeitamos totalmente essa pessoa. Por quê? Porque senão não existia uma empresa como a Apple, por exemplo. Ou a Uber, ou a própria Microsoft, Isso. a própria Google, né? E claro, essas pessoas são fundamentais com toda certeza, são fundamentais, mas a gente também precisa de pessoas do perfil de Jobs para gerar um destaque, gerar uma notoriedade na empresa. O que você falaria para essas pessoas que querem ser destaque? Olha, vamos pensar aquilo que a mãe do Steve Jobs pensou? Ok. Ninguém tem garantia de nada, né? Só vou entregar meu filho para adoção, sei lá o que vai acontecer com ele. Posse dessa família aí, né? Então, vamos aumentar as chances. Como é que ela achava, né? Que aumentaria as chances dele se dar bem na vida? Era com estudo, desenvolvendo habilidades, certo? Então, a minha ideia de como a gente deve se aproximar da parte boa do Steve Jobs, que não vamos copiar o que é ruim, né? É você aumentar as suas habilidades, né? Você ter a cognição sempre ali sendo alimentada. Você teve o discurso dele, né? Famoso, Stanford. Você deveria ter sempre o quê? Fome, né? Você está sempre querendo mais conhecimento. E com isso você vai armazenar mais dados, tem mais bagagem. Além disso, você estuda comunicação, como fazer um oratório, um discurso, desde a técnica, o preparo e tal. Tem gente que já nasce meio propenso a ser mais extrovertido e tal. Mas quem não tem isso nato, né? Quem não é naturalmente assim, tem como desenvolver muito, melhorar muito. E o que vai acontecer? Vai fazer como a mãe do Steve Jobs estava pensando para ele, vai aumentar as chances. Você vai estar numa empresa depois. É até dito que a pessoa, geralmente, na entrevista, ela é contratada pelo que ela sabe. E, geralmente é demitida
pela forma como ela se relaciona com os demais colegas, com a equipe, com o chefe, com tudo, né? E também o outro lado vale, ela também é promovida se ela sabe se portar melhor, ser educada, ser cortês, se comunicar bem em reuniões, né? A maior parte do tempo que um chefe fica na vida, no dia a dia de uma empresa, é se comunicando, é reunião para cima e reunião para baixo, né? Falando com o pessoal de cima, falando com o pessoal que é subalterno, né? Então, eu diria isso. Pessoal que é de exatas tem que tomar cuidado, tem que ter muita atenção com as outras habilidades que ele deve desenvolver. Não pensar que é só programar, calcular, pensar só em números. Eu tive um aluno que uma vez falou para mim, eu falei, ó, sua prova não vai ser 10 porque você errou muitos, né, teve muito erro de português e tal. Aí falou assim, ah não, mas eu sou de exatas, eu não tenho que saber português. Aqui está um exemplo de como é um pensamento, vamos dizer assim, equivocado. A gente tem que ter o mais completo possível. E o professor está ali para apontar, mostrar. Não é só saber programar, saber números. Até para você se dar bem na vida. Acho que essa é a lição até do Steve Jobs. Uma lição que fica, que eu tirei da minha vida, essa é da minha. Eu não tô querendo me equiparar a Steve Jobs. Claro, Steve Jobs foi o Steve Jobs, o popstar aí da TI. Mas, por exemplo, que eu aplico na minha, e eu tenho certeza que você também tem lições como essa para aplicar na sua, é quando eu fui selecionada para ministrar no Google I/O, por exemplo. Eu fui a única mulher a subir no palco. Para quem não sabe, o Google I/O, ele é o maior evento mundial da Google e teve uma edição dele aqui no Centro-Oeste. E eu falei, ministrei palestra lá, um auditório onde 95% da plateia eram homens, o que é importante frisar aqui, meninas, venham para a área de tecnologia. Ó, 10 para vocês. E foi uma palestra no qual eu fui selecionada o que me ajudou a ser selecionada para essa palestra? Para ter isso no meu currículo, foi o fato de ser blogueira. Foi o fato de ter um blog, foi o fato de comunicar. Aquilo foi chave. Inclusive, eu vi colegas meus, gente da comunidade de tecnologia, que eu não vou citar aqui o nome, que foi selecionada para esse evento, estava lá como um dos palestrantes do mega evento da Google, mas que se encostou na parede e ficou ali acuado o tempo todo, porque ficou com vergonha, ficou tímido, sabia muito tecnicamente, mas não sabia passar a informação. E eu sei que você vivenciou momentos assim, Steve Jobs também vivenciou momentos assim. E como é que a gente lida para vencer esse preconceito, para vencer esse medo que a gente tem, às vezes, de aparecer ou de ser destaque? Porque eu tenho plena certeza. Tudo bem que a gente não lê, nunca viu o Steve Jobs falando isso, mas teve algum momento da vida dele, com toda certeza, que ele teve que vencer o medo. Ele teve que ter coragem, ele teve que falar bem assim, agora eu vou ter que acreditar em mim, vai ser eu vou falar com esse investidor, eu vou fazer essa apresentação. Como é que a gente vence esse medo, na sua opinião? Olha, Juliana, eu já tive que instruir meus alunos para fazer apresentações em grupo, seminários, e também já tive muitos cursos sobre oratória. Que eu posso dizer que existem técnicas, essas técnicas vêm lá dos gregos, aquele negócio do Cícero lá, o pessoal colocar pedra na boca na beira do mar para ficar falando e melhorar, né, a dicção, a oratória. A questão da timidez tem um caráter hereditário também, tem uma questão fisiológica, mas também tem técnica, né? Então, por exemplo, você é tímido e precisa dar aula, ah, não vou dar aula porque eu sou tímido, você vai perder dinheiro. Vê que é um limitador psicológico. É necessário que se persista. Que isso é uma gaiola puramente que a pessoa se impõe, né? Mas, citando assim exemplos de como é que isso aí poderia ser trabalhado. Primeiro, a- essa espontaneidade, essa segurança também vem com a idade. É uma questão de maturidade. Mas quando ainda não está, o cérebro não está bem formado ainda, alguns hormônios influenciam, a pessoa faz muita besteira assim, de inconsequência, por isso que até que a idade
para você sofrer alguma penalidade, é 18 anos, sabe? Porque dali para baixo o pessoal tem um que é natural de ser inexperiente, ainda de arriscar mais do que seria ponderado, né? Então, eu, por exemplo, falava pro pessoal, falava assim, ó, primeiro, finge que você tem um monte de cabeça de cebola aqui, não que você tá numa plateia. Converse, isso é uma técnica até que o presidente usava, quando ele ia na assembleia lá dos metalúrgicos, ele não entrava por trás do palco, ele entrava pelo meio. Aí ele ia cumprimentando o pessoal, escutando o que eles queriam ouvir. Ah, fala da greve, fala do aumento. Já ia se antenando ali. Então, quando ele chegava lá, ele sentia que o público já era amigo dele. Já estava, assim, receptivo. Ele não tinha um monte de gente assim, ah, quero ver se ele falha, se ele gagueja, não sei o quê, que aí nós vamos, né, vaiar, alguma coisa. Não, o pessoal já, de certa forma, já estava sentindo ele mais como um deles ali em cima, e não um acima. São técnicas, né? Por exemplo, quando você começa um discurso, você deve evitar, por exemplo, segurar uma caneta, porque se você tremer, você vai ver que tá tremendo, vai ficar pior, aí você vai ficar mais nervoso ainda. A gente vai se soltando aos poucos, no começo, aqui hoje, né, com muita experiência com sala de aula e tal, a gente sempre tem um pouquinho de tensão inicial. Então aqui tem uma técnica, falar assim, vamos bater um papo aqui, quando começar, começou. Não falar assim, só vamos começar a falar agora, que aí aquilo marca, deixa um estado de tensão desnecessário, né? Então tem várias coisas, tem um curso inteiro para a gente poder falar disso. Mas, geralmente o pessoal que tem mais dificuldade de falar tende a ter um material mais rico, né? Porque chama mais atenção para o material, depois a pessoa se solta e vai competindo ali com a atenção do público. Eu aconselho todo mundo, você sabe, eu aconselho todo mundo a ir pro karaokê. Karaokê é lugar de amador, né? Tipo, você vai cantar, sobe no palco, ninguém tá nem aí pra você se tá lá com medo, será que eu vou cantar bem? Não, ninguém nem presta atenção num karaokê. Vai pro karaokê pra você ganhar um pouco dessa extroversão. Eu acho que é por aí. O Steve Jobs, eu acho que ele meio que nasceu sabendo, ele já foi um sobrevivente desde sempre, mas quem não nasceu já tão extrovertido pode tentar técnicas que dá certo. E você dá curso, né? Para o pessoal da computação, né? O pessoal da tecnologia, de como eles desenvolverem a comunicação, né? Isso é a dica. Faça o curso da Juliana, que é uma excelente comunicadora, muito conhecida aqui em Brasília, e que está sempre me ajudando nessa questão de comunicar. Eu vou sempre aprendendo mais, vou sempre desenvolvendo mais com ela. O que me chama a. Obrigada pelo comentário, Alexandre. O que me chama a atenção na trajetória do Steve Jobs, por exemplo, eu sei que você citou diversos marcos da trajetória dele, claro, marcos importantes, mas algo que eu sempre lembro, que eu falo exatamente nesses cursos que você falou de comunicação, é aquele discurso dele lá em Stanford, onde ele fala para alunos, e ali ele selecionou diversos temas para falar, para explanar, mas como é que ele começa o discurso? Ele começa falando da época no qual ele também era um estudante universitário, assim como eles. E por que que ele fez isso? Justamente para gerar a empatia nas pessoas que estavam ali ouvindo o discurso dele, para mostrar que ele sabia o que elas estavam passando. E ele é bem claro no discurso, ele fala que que ele largou a faculdade. Mas o fato de começar com essa questão, ele mostra que o fato de ser semelhante ajuda a iniciar uma conversa. O que eu percebi na minha trajetória de tecnologia? Eu sou formada na área de TI, para quem não sabe, e depois eu meio que migrei para a área de comunicação, meio que sem querer. E o que eu percebi na minha trajetória de comunicação? Quando a gente consegue gerar uma conexão com a outra pessoa, a gente já tem, digamos assim, meio caminho andado. A gente consegue convencer a pessoa a fazer aquilo que a gente quer, a gente consegue fazer com que a pessoa coloque dinheiro naquele nosso projeto. Por exemplo, eu consegui investimentos não altos, mas consegui investimentos no meu blog, por exemplo, em ações que eu fiz.
E numa dessas ações que eu fiz, que eu consegui investimento, eu fui até a empresa, falei para ela daquilo que eu fazia, e eu percebi ali que aquela empresa, ela se conectou com a minha ideia, por quê? Porque eu também falava de TI, eles eram uma empresa de TI, e dentro daquele meu discurso, eles falaram assim: opa, legal, bacana. Ah, e é quanto, Juliana? Aí eu passei para eles depois a proposta, depois foi fechado. E o que que às vezes a gente esquece dentro da. Você que também já é formado na área de TI, e eu que tenho que lidar com várias pessoas da área de TI. O que que às vezes a gente esquece de gerar conexão com as pessoas, de mostrar que a gente está verdadeiramente interessado nelas, de mostrar que o nosso produto, o nosso serviço, ele tem valor. E se engana, você sabe muito bem disso, e eu também tenho de lidar com várias pessoas relacionadas a isso, que servidores públicos também precisam gerar essa conexão. Eu faço parte de um grupo no WhatsApp de profissionais do Isaca Brasília. Ó, pessoal do Isaca, um beijão para vocês, um abração. Sucesso aí, parabéns, professor João, pela condução das atividades. E lá no Isaca, a imensa maioria dos associados são servidores públicos, o que me chamou muita atenção. E um fato que eles têm de lidar também é habilidades de como conversar com gestores, como convencer as pessoas que estão acima deles de que eles são a pessoa ideal para aquela função. Porque a gente também percebe que dentro do serviço público é fundamental ter essa articulação. E o que que você fala sobre isso, Alexandre? O que que você pensa sobre essa articulação que a gente precisa ter? Que nem sempre, muita gente pensa que é o seguinte: conexão é só para quem vai vender, é só para quem vai ter que trabalhar no serviço privado, que tem que estar ali, que depende de ser demitido, mas a gente sabe que não é bem assim. Como é que a gente lida com essa articulação no dia a dia? Ai, Ju, a gente sabe que articular é fundamental no serviço público, porque o serviço público é muito mais politizado do que na iniciativa privada, que ali você praticamente responde a alguma família, algum chefe, mas segue sempre a mesma cultura, né? No serviço público não, toda hora muda o governante, né, da vez, o presidente, o governador, todo mundo se adapta, os chefes todos mudam, os diretores todos mudam, e as pessoas saem tentando se colocar da melhor forma naquele novo paradigma. Isso exige muito jogo de cintura, que as pessoas acabam desenvolvendo com o tempo. Eu lembro que voltando no na nossa lenda de Steve Jobs, né? O Walter Isaacson, ele disse que quando ele estava sendo chamado pelo Steve Jobs para fazer a biografia dele, isso foi feito aos poucos, né? Assim, o Steve Jobs de vez em quando chamava ele para conversar, porque ele trabalhava na Times, aí toda vez que ele tinha um produto que ele queria lançar, aí ele ia lá, batia um papinho, um cafezinho, né? E tentava passar alguma informação que, quem sabe, de uma maneira indireta, não era uma coisa assim: eu vou pagar para sair na capa da Time. Era, eu tô lançando um produto aí meio inovador, deve ser uma coisa assim, né? Eu não sou Steve Jobs para saber como é que o Steve Jobs encantava os clientes, né? Mas o Walter Isaacson, ele disse que ele era sedutor, né? Para tudo. E o Steve Jobs era o seguinte: um repórter falava alguma coisa contra ele lá, mostrava lá o problema com a filha, não sei o quê, aí ele desancava o pau no repórter. E o Walter sentia aquilo, porque era da galera dele, né? Mesmo assim, ele adorava Steve Jobs. Interessante como ele conseguia manobrar bem, assim, impor o ponto de vista dele, a vontade dele, sem magoar, sem deixar o pessoal revoltado, triste com ele, né? Apesar dele ser brutal às vezes. Então, é poder de articulação, poder de convencimento, poder de negociar, né? Você tem que negociar com alguma coisa também que o outro quer, você tem que vender alguma coisa também, né? Mas no serviço público é tudo, é saber conversar, ter aquele soft power, né? Não é assim, não tem que ser sempre bomba atômica para você conseguir suas coisas. Às vezes você consegue com futebol, com samba, com carnaval, o pessoal fica mais aberto até a vender, a comprar,
um outro tipo de relacionamento. Acho que é por aí. Esse bate-papo tá me lembrando as épocas de rádio. Sim, Bem, tá, eu quero te fazer uma última pergunta. sim. Eu sei que você já falou muito, falou da trajetória de Steve Jobs, claro, muito importante para gente que quer falar sobre comunicação, para quem vai falar sobre diversos outros temas. E o que eu quero saber de você, Alexandre, na sua opinião? Diante de toda essa trajetória do Steve Jobs, que você leu, que você resumiu, na sua opinião, qual foi aquele marco, assim, aquele tchan, assim, que foi a grande guinada da vida dele? Que se você pudesse resumir e falar assim, ó, a partir desse momento, a gente pode definir o Steve Jobs pelo aquilo que a gente conhece ele hoje. Qual é esse marco? Qual você diria que é? Eu Na sua acho- opinião. Bom, para a vida dele, foi a volta para a Apple. Porque é a própria jornada do herói, aquele do storytelling, né? É. Ele vai, é escorraçado da empresa que ele fundou, assim, ele foi pro inferno. Aí conheceu outros áreas e tal, voltou fortalecido. Ó, quando eu saí, a Apple desabou, eles me chamaram. Depois disso, ele fez grandes realizações. Após os 50, aquele discurso de Stanford, ele tinha 50 anos. Ele já tinha voltado, fez um limpa lá, mandou todo mundo que tinha dado a facada nas costas dele embora. Então ele é meio rancoroso, é meio vingativo. Pegou, fizeram o iMac com o design do Jonathan Ive, que é o grande designer da Apple, que é mais um que ele pensou que ele não teria chance se fosse uma gestão tradicional. Ele lançou o iPod, mudou a forma das pessoas escutarem música. Todo mundo, o máximo que ia ter de música portátil era com aquele Walkman, né? E aí ele veio com MP3, milhares de músicas, stories, não sei o quê. Fez o discurso que ficou célebre, né? Inspirando as gerações futuras, numa universidade, que ele mostrando que ele tinha respeito pela universidade, já tinha um filho com o nome do college lá que ele achou que foi fundamental. Lançou o iPod, o iPhone, aí com toda a bagagem que ele tinha. Ele lançou como um mega evento. Ah, aquela roupinha dele com a gola rolê preta, é, calça jeans, todo despojado, né? Simplesinho, um cara milionário, mas andando como todo mundo. Já com aquela nova. Ele era cabeludão quando era jovem, agora já tava com aquela barbinha mais curtinha, tal, tudo mais sério, vendendo uma imagem. Ali ele ganhou aquela fama de distorcer a realidade, de tão sedutor que ele era no discurso. Então, tudo veio ali daquele retorno para a Apple. O iPhone foi a grande realização em termos históricos. Você fala assim, ó, tecnologia, somente de celulares, é uma antes e depois do iPhone. Existia celular? Existia tudo ali que tinha o iPhone em outras empresas, tudo touch, todo tecladinho, tal, seu pequeno. Mas do jeito que foi o iPhone, reunindo design, reunindo facilidades, capacidade de processamento, que só ele tinha aquela força de trazer uma empresa inteira para destinar os esforços para criar um negócio realmente revolucionário. Ali foi a grande obra e o retorno para a Apple foi como ele se fortaleceu, como ele ganhou musculatura para realizar as grandes coisas que veio. Isso foi depois dos 50 anos que ele lançou o iPhone. 50 anos tem muita gente, assim, um cara milionário já tá aposentando, já passando bastão. Não, talvez ele tenha feito a maior realização dele depois ainda daquele discurso. Apenas 6 anos depois ele veio a falecer. Ou seja, ele morreu muito jovem. Por tanto de coisa que ele fez, uma vida extremamente curta. E uma coisa que está até na biografia dele. Perguntaram para ele sobre a questão da morte, né? Ele falou assim, olha, eu espero que não seja um desligar, assim, igual um botãozinho de liga e desliga. Que eu consiga, né, deixar um legado e tal. Chamou o biógrafo do Einstein para fazer a biografia dele. Mas talvez seja, né, exatamente isso. Depois ninguém vai lembrar mais do que ele deixou de legado, ele falando, né? E que talvez por isso ele era tão contra ter botão desliga e desliga nos produtos da Apple.
Essa é a mensagem que eu acho que fica. Excelente, muito bem ponderado o que você falou. E sobre o que você acabou de citar, sobre o iPhone, eu acredito que foi realmente um dos grandes marcos da empresa dele, com certeza. Eu Aí eu quero te fazer agora a seguinte pergunta. Qual será o legado da Apple? Qual foi o principal legado da empresa dele? Porque, por exemplo, eu até comentei com você, antes da gente iniciar o podcast, eu te comprei um iPhone há anos atrás porque todo mundo da minha rede de contatos tinha esse iPhone. Foi uma ação que eu fiz para me tornar semelhante ali aos demais. Ou seja, eu comprei um status. Eu quis parecer igual ao meu círculo de amizade. Depois eu me arrependi amargamente do que eu havia feito. E nem vendi esse iPhone. Poderia, na mesma época ali, enjoado do iPhone, ter vendido. Não vendi. Tá lá em casa até hoje. Virou relíquia para mim. Tenho até vontade de vendê-lo para colecionadores aí de iPhone. Mas, assim, foi E até hoje a gente vê que as pessoas, elas veneram a empresa que o Steve Jobs criou. Ela se tornou muito mais do que uma empresa. Ela se tornou uma espécie de quase uma seita até para algumas pessoas. Verdade. Na sua opinião, que legado a empresa dele mantém até hoje? Olha, esse aí é bem complexa essa pergunta. Você faz umas perguntas assim que vão no âmago, né? Por quê? Era uma empresa elitista. Ela pensava em quem tinha dinheiro. Ao mesmo tempo, ele tinha uma vontade de se expressar artisticamente através de seus produtos. Ele queria fazer uma coisa que marcasse e tal. Então não estava pensando em todo mundo. Estava pensando numa elite. Hoje em dia, as empresas ela têm aquela filosofia ESG, né? Que é Environment, Social e Governance. Governança, meio ambiente e o social. A Apple não tinha nenhuma, talvez governança. Até isso era mais ou menos. Assim, não tinha nenhuma dessas preocupações originalmente. Ao contrário dos países nórdicos, que inventaram lá o volvismo, né? Que toda empresa tem que ter também um caráter social, tem que devolver alguma coisa para a sociedade. A Apple se tornou a maior empresa mais valiosa do mundo, a marca mais valiosa do mundo, mas com os chinesinhos lá da Foxconn que produziam os iPhones, pulando da janela lá por conta das condições de trabalho péssimas, a ponto, na época do WCIT a gente já levantava isso, de colocar em redes para impedir o pessoal de pular, de se matar. E isso é muito sério, assim, é esse exemplo que a gente quer. Não tem os diamantes de sangue, temos os iPhones de sangue também, se fosse pensar assim. Eu não estou querendo demonizar a empresa, não, eram outros tempos. Inclusive tem uma boa notícia, a Apple está prometendo para 2024 iMacs acessíveis, que talvez vai transformar a educação, até para mudar um pouco essa imagem. Mas o legado é excelência, excelência, e esse outro lado não tão bacana, assim, muito pouco humanista. E quem sabe a gente consiga unir as duas partes, né? Assim, vamos ter empresas com essa preocupação ambiental que a gente precisa, no planeta acaba, né? Mas sempre também de olho na arte, né? Como dizia Nietzsche, o que faz a gente tolerar a vida é a arte. E a experiência que a Apple traz realmente é excelência, né? Então eu acho que tem esse legado de fazer uma homenagem ao melhor que a humanidade pode produzir, mas a parte de a qualquer custo não fica muito bem na foto. Acho que isso resume bem. Muito bom. E você tem algum recado final para deixar para quem está vendo esse vídeo? Bom, eu espero que tenha sido uma experiência com excelência. Claro que não, nem tanto mestre, né? Mas a gente fez o possível para trazer um conhecimento de uma forma mais descontraída, mais gostosa assim, de se ouvir. E que esperamos comentários que nos engrandeçam, que ajude a gente a melhorar, que ajude também a sabermos se fomos bem sucedidos, né? Com elogios também, gostamos de elogios também, né? E nos próximos
quem sabe já tem uma pauta que vocês queiram que a gente explore. E quero agradecer a audiência, quero agradecer a sua presença também aqui comigo e a esse estúdio maravilhoso. Bem, eu quero deixar aqui um recado, primeiramente ao Alexandre, obrigada pelo bate-papo. Agradeço também ao estúdio. E quero também dizer para você que está vendo esse vídeo e tem interesse em ser patrocinador dessa ideia, vem conosco. Deixa aí um recado nos comentários, mande aí um contato. Estamos aqui, dispostos a trocar ideias com você. Então é isso aí, gente. Até a próxima.